Caião, tá começando aqui mais um Drop com Pablo Queiroz. Estamos indo aqui em direção à prainha, fazer ali algumas gravações, pegar algumas ondas e no bate-papo aqui com meu irmão Jorge Queiroz aqui, que tá me acompanhando, a gente falando um pouquinho sobre cultura. E aí ele viu o dia desse na Discovery Channel falar sobre o National Geographic, falar sobre os Fa'afafine. Explica um pouquinho, Jorge, sobre o que é o Fa'afafine. O Fa'afafine é um dos integrantes de uma família. Quando nascem vários homens, um dos meninos é escolhido para fazer o papel da mulher dentro de casa. Ele lava, passa, sei lá, limpa a casa, faz tudo que tem que fazer. Eles idolatram o Fa'afafine, tem um desfile de Fa'afafines. É uma cultura que eles realmente valorizam o Fa'afafine. E o Fa'afafine, ele pratica sua sexualidade, o que para nós aqui no Ocidente é uma prática homossexual, homoafetiva. Então minha pergunta é o Fa'afafine, ele está em pecado? E pecado é algo cultural? Fica aí a nossa pergunta. Um beijão, Caio. Até a próxima. Ei, queridos, pecado é pecado. O pecado é tudo que nos desvia da essência do nosso chamado natural. Isso é tudo que se desvia, que é o alvo daquele chamado, é pecado. Aí, nesse sentido, todos pecaram, porque todos se desviam. Como diz Paulo em Romanos 13, citando o Salmo, todos se desviaram, todos se extraviaram, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então o pecado é algo absoluto, as consequências dele ficam cada vez mais pesadas conforme o indivíduo tem a consciência do desvio em relação a que ele está se desviando. Quanto mais consciência ele tem, mais a consequência daquele erro se manifesta nele, como punição, chega como autopunição, como autocastigo. Consciência equivale a mais consequência, como Jesus disse. Aquele que sabe vai ser julgado pelo que sabe, não pelo que não soube. Quanto menos consciência, portanto, se tenha, menos consequências diretas daquela realidade se experimenta. Por isso também se diz que Deus não levou e nem leva em conta os pecados da ignorância genuína. Não leva em conta. Se eu faço algo sabendo que aquilo que eu estou fazendo é pecado, eu experimento em mim a consequência, porque o meu pecado me acha. Eu não consigo fugir do que eu sei e do que eu creio. Eu sou perseguido pelo que eu vejo, a menos que eu me cauterize e me dessensibilize. Do contrário, eu serei molestado. Quanto menos eu saiba, menos molestamento eu tenho. Mas vamos voltar à pergunta dos Fa'afafines. Eu suponho, eu não fui fazer nenhuma gulgada, nada disso. Sim. Eu suponho que você esteja falando de determinados grupos, especialmente na Índia e nos arredores, onde essa cultura acontece e se manifesta. Homens sem mulheres no ambiente, especialmente em vilas e comunidades bem afastadas, um deles acaba sendo eleito para fazer o que eles convencionaram chamar de serviços femininos, que vai desde limpeza total da casa, como se fosse a dona da casa, a servir os homens ou meninos da casa do ponto de vista sexual. O que acontece entre eles? Muito pouco do ponto de vista das consequências que haveria se isso for instituído na sua casa. Se isso for instituído na sua casa, aqui no Ocidente, vai ser um caos.
Isso pode acabar em morte, em ódio, em raiva, em descontroles, em disfuncionalidades as mais variadas. Mas num ambiente onde há centenas de anos de acumulação daquilo sendo praticado assim, as pessoas não veem e não sentem do mesmo modo. Isso que às vezes é difícil a gente acreditar. O mundo não vê as coisas necessariamente como você vê. Existem lugares da Terra onde o que para você é óbvio, para eles não é. O que para você é repugnante, para eles é aceitável. Em alguns lugares até desejável. De modo que a relatividade de todas essas coisas faz com que você e eu não possamos arbitrar nenhuma forma de juízo em relação àquilo que nós sabemos, pela luz que temos e obtivemos, que não é o ideal humano para ninguém. Por não ser o ideal humano para ninguém, por ser uma anomalia imposta, é algo que deve ser abolido, deve acabar, precisa acabar, deveria acabar, porque alguém é humilhado no processo, alguém é privado da plenitude de si mesmo nessa prática. No entanto, entre eles, as implicações, as autossentenças, os auto-juízos, a caotização que algo desse tipo, em outro contexto, provocaria, lá é muito pouco, porque faz parte de uma acomodação psicológica, cultural e do olhar e interpretação de cada um deles, inclusive do Fafafine, que, sendo objeto disso tudo, pode carregar no coração revoltas e chateações aqui e ali. Depois de um tempo, todavia, acaba aceitando aquilo como uma espécie de karma da existência dele e entra em estado de resignação. De modo que nenhum de nós sabe o que é ser um Fafafine. Nenhum de nós consegue se colocar nesse lugar. Em tese, o que eu estou lhe dizendo é isto. Se tu és um Fafafine, tens a oportunidade de ficar livre, como diria Paulo, aproveita a oportunidade e cai fora. Agora, se tu não tens a chance, é como um eunuco numa corte real, cumprindo tarefas para as quais ele foi designado desde que nasceu. É o que ele gostaria? É aquilo com que sonha? Não. Infelizmente, depois de um tempo, quando você nasce condicionado e acachapado por uma determinação, a existência para ganhar sobrevida, e porque a alma não suporta tanto sofrimento contínuo, a pessoa começa a entrar em estados de resignação e de acomodação, e tem alguns que depois de um tempo já nem conseguem mais se conceber em outra situação, de tão forte e profundo que foi o condicionamento. É pecado? É, porque é um desvio da nossa natureza, como nós vivemos, todos nós, desvios distintos da nossa natureza. Então todos somos pecado. Agora, eles não serão julgados nem por mim nem por você. Nós não sabemos o que é nascer nessa condição, nem ser um deles. Ei, meu querido Pablo, um beijo para você. O seu irmão, embora o Braulio, enquanto eu falava, tenha dado uma gulgada aqui. A Wikipédia fala de Fafafine, poucas linhas, quer? Pode falar. Fafafine é um terceiro gênero específico da cultura de Samoa. Os Fafafines são biologicamente homens que na infância, por imposição familiar, são escolhidos para se tornar um Fafafine, pela sua natureza, por assumirem os papéis femininos, o que na sociedade tradicional de Samoa não é desencorajado. A palavra Fafafine inclui o prefixo causativo fa'a, que significa a maneira de, e a palavra Fafine significa mulher, a maneira da mulher. Da mulher. A maneira de mulher. E se assemelha com outras linguagens da Polinésia, como o tonganês Fakafefine ou Fakaleite. O maori, aí fala um nome complicado aqui que não precisa ler, e o havaiano mahu. A gíria de Samoa, mala, entre aspas,
para Fa'afafine ou gay é de menor utilização, sendo uma abjeta derivação da Bíblia samoana. Para eles, então, é cultura. E aí, nesse caso, é uma cultura polinésia, embora você encontre grupos específicos na Índia praticando a mesma coisa, mais ou menos com o mesmo espírito. É isso aí. Beijo!